CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria química. Eu converso com Matias Campodônico, diretor de sustentabilidade da Dow para a América Latina. A Dow é uma multinacional que fabrica produtos plásticos e químicos, está em cerca de 160 países, emprega 37 mil pessoas em todo o mundo. É uma gigante do setor. Matias, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, Rosana. É um prazer de falar com você e com a tua audiência hoje. Muito obrigado pelo convite. Prazer é o nosso. Matias, vocês integram o índice Dow Jones de sustentabilidade, que reúne as ações de empresas comprometidas com boa governança e os padrões mais rígidos de postura socioambiental. Mas quando a gente fala de indústria química, esse é um tema muito sensível na seara da sustentabilidade. Na sua avaliação, como a Dow é percebida pela sociedade civil? Rosana, a indústria química tem se transformado muito ao longo dos últimos anos. A gente já está na nossa terceira geração de metas de sustentabilidade, as metas 2025. Talvez no passado a indústria tinha sido avaliada com peores notas do que agora, porque obviamente existieram no passado algumas tragédias, inclusive ambientais, vinculadas com a indústria química, mas eu posso te assegurar que a indústria tem se transformado muito. A indústria hoje entende que tem que conversar com os diferentes stakeholders, né, atores da sociedade, e fazer parte da solução dos problemas ambientais, sociais e de governança, que hoje, obviamente, são muito complexos. Nós entendemos que temos também um sentido de urgência, que essas mudanças têm que acontecer de maneira muito rápida e que temos que passar de mudanças incrementais para realmente transformações exponenciais, né? Se a gente quer atingir as metas que foram capturadas no Acordo de Paris e as nossas próprias metas também de sustentabilidade, que acho que vamos poder falar um pouco mais no detalhe na nossa conversa. Por muito tempo, existe a máxima de que rentabilidade não combina com sustentabilidade. Na indústria química, foi difícil fazer essa mudança para um padrão mais sustentável, porque certamente vocês precisaram lançar mão de grandes investimentos. Eu acho, Rosana, que tem mudado tanto o mundo que hoje é impossível falar de rentabilidade sem sustentabilidade. Eu me lembro que há uns 10, 15 anos a gente começava a falar da sustentabilidade como uma parte da estratégia da companhia. E hoje falamos que a sustentabilidade é a estratégia da companhia, né? Tanto assim que todos os novos negócios que a gente imagina vêm por lado da sustentabilidade, né? E isso é uma transformação que aconteceu em toda a sociedade. Os consumidores estão requerindo essas mudanças, os nossos clientes, porque temos que lembrar que a Dow não vende diretamente para os consumidores finais, nem para os brand owners, né, os donos de marca, sino para as empresas que estão na metade da cadeia. No nosso caso, por exemplo, quando falamos de plásticos, as empresas que produzem as embalagens, né, por exemplo, garrafas para shampoo e mais. Então, a gente tem uma oportunidade aí para falar com diferentes atores da cadeia de valor. Você mencionou a questão do plástico, que é um dos grandes problemas ambientais. Nós temos hoje no mundo 5 ilhas de plástico espalhadas pelos oceanos. Então, é um problema que realmente precisa ser resolvido com a ajuda de todos. O que é que a Dow tem feito nesse sentido? Rosana, a gente tem feito várias coisas. Do lado da pesquisa e desenvolvimento, nós temos avançado muito no design de produtos que sejam mais simples de reciclar, né? Mas que tenham as mesmas capacidades ou prestações técnicas que produtos feitos com resinas vírgenes, né? Como a gente fala. Nós temos lançados também resinas 100% recicladas, porque no passado se falava muito desse plástico é reciclável, mas poucas pessoas se perguntavam se ele de fato era reciclado, né, ao final da sua vida útil. E a gente agora está lançando já algumas linhas de produtos já feitas 100% a partir de lixo, né, basicamente, que tem as mesmas prestações de uma resina virgem que sai de uma planta produtiva. E isso a gente tem feito também com um grande impacto social,
nós temos um programa que chama de reciclagem que transforma, ou reciclagem inclusiva. Foi uma parceria que desenvolvimos aqui em São Paulo com 5 cooperativas de catadores, né? Porque muitos, como você sabe, no Brasil e na América Latina, muitas pessoas vivem da coleta informal do lixo, né? E a gente viu que temos uma oportunidade aí para mudar a vida de muitas pessoas e produzir um fluxo também confiável de resíduo para produzir esse polietileno feito a partir de plástico reciclado. Por outro lado, temos assumido também importantes compromissos. A gente lançou o ano 2020 3 metas muito importantes que a gente chama de objetivos, novos objetivos de sustentabilidade. O primeiro deles é terminar com o lixo plástico no planeta. Então, nós não vemos tanto ao material, ao plástico, como grande vilão, mas sim vemos o plástico terminando no meio ambiente, no lixo, no aterro sanitário, como uma coisa que a gente tem que parar, né? E para isso é necessária a colaboração de muitos atores, das empresas como nós, para assumirmos a nossa responsabilidade, mas também dos governos, enfim, para gerar marcos regulatórios que favoreçam, né, uma coleta mais eficiente, uma coleta diferenciada, ONGs, os consumidores, que também têm que exigir mais, né, dos governos e das companhias, enfim, tem todo um ecossistema aí que tem que trabalhar em conjunto para que isso dê certo. Agora, Matias, eliminar o plástico, né, o resíduo, realmente é uma tarefa hercúlea. Como é que vocês vão fazer? Você já mencionou aí que precisa de parceria, mas já existe um plano traçado para isso acontecer? A boa notícia, Rosana, é que muitos países estão conseguindo eliminar o plástico como resíduo. Se você olha países como os escandinavos, a Noruega, a Islândia, a Dinamarca, mesmo a Alemanha ou a Holanda, eles têm uma taxa de reciclagem muito alta, alrededor de 90%, 95%. Aqui no Brasil, na América Latina, em geral, em promédio, uma taxa muito mais baixa, mas que vai melhorando ao longo do tempo também. E a gente tem fechadas algumas parcerias também, como Alliance to End Plastic Waste, né? Aliança para frenar o lixo plástico, seria a tradução em português, Uhum. que trabalham com a participação de muitas empresas da indústria do petróleo e do gás, da petroquímica, da química global, justamente para financiar projetos em aqueles países que hoje têm os sistemas de coleta menos avançados, né? Hoje são basicamente 7 e 10 rios no mundo que geram o 90% do lixo que vai parar nos oceanos, né? Então a Uhum. gente tem que se focar principalmente em aqueles rios para evitar que sejam generadas essas ilhas de plástico que você começou no começo da sua fala, né? Principalmente no Oceano Pacífico. E a gente tem feito bastantes avanços. Eu acho que a notícia positiva que permite que a gente seja otimista é que muitas das soluções tecnológicas já existem, né? Então, a gente tem que procurar novos mecanismos de financiamento e de colaboração para conseguir escalar essas tecnologias que já estão disponíveis, né? Agora, a gente está falando de investimentos em soluções de reciclagem e gestão de resíduos. Ainda assim, com o ganho que você tem, você continua gerando emissão de gases do efeito estufa. O ideal, Matias, nesse cenário não seria parar de produzir plástico? Ou isso é um devaneio, uma fantasia minha, uma utopia? É mais do que uma fantasia, acho que é uma conversa que pode virar muito filosófica, porque obviamente nós temos um planeta, né, que tem 7 bilhões de pessoas. Uhum. Eh, Felizmente, são muitas das pessoas que estão saindo de uma situação de pobreza, né, virando cidadãos de classe média em todo o mundo. Só basta olhar o caso da China ou da Índia, né, pessoas que consumem cada dia mais, que obviamente têm o direito de melhorar a sua qualidade de vida, e aí vira um debate ao redor o ciclo de vida dos diferentes produtos, né? E aí a gente enxerga que o plástico é dos materiais mais nobres, né? Para sua produção requiere uma pegada de carbono menor
do que algumas das alternativas, como por exemplo poderia ser o vidro, alumínio, outros plásticos, inclusive nós produzimos só polietileno, ou por exemplo a pegada hídrica, que teria reemplazar o plástico por biomateriais ou por bioplásticos ou por papel, né, que tem obviamente um custo muito grande. Então, todos os materiais hoje estão atravessando essa mesma transformação do que o plástico. Agora, tem alguns materiais que têm feito muito mais avanços na construção dessa circularidade, né? Aí eu acho que o plástico às vezes fica um pouco por trás de outros materiais como o vidro, alumínio, que hoje têm sistemas de coleta muito mais avançados e arraigados na sociedade, né? Quer dizer, você está me dizendo que o plástico virou o vilão do meio ambiente, porque não existe de fato uma coleta, um reaproveitamento, uma reciclagem que consiga dar conta de toda essa produção. Eu acho que tem uma componente emocional e tem uma componente científica. Se você olha a dimensão científica do plástico, o plástico é tão ou mais nobre do que muitas das alternativas, porque é um produto barato que pode ser reciclado, né? E que tem, como falei, uma pegada de CO2 muito menor do que muitas das alternativas. Ao mesmo tempo, o plástico é um produto que hoje está quase todo que nós consumimos, né? Desde os automóveis, enfim, as nossas roupas, os produtos de tecnologia, está em quase tudo que a gente tem na sua casa. Então, realmente, o primeiro que temos que fazer é educar aos diferentes atores, né? Começando pelos cidadãos, de que esse plástico não pode terminar no meio ambiente, que tem que ir para uma coleta seletiva, incrementar as taxas de reciclagem, trabalhando com os estados para que os governos consigam melhorar a infraestrutura física de coleta diferenciada e de reciclagem, mas também os marcos regulatórios que favoreçam essa coleta diferenciada e a reciclagem. E é uma coisa que é 100% possível, ou seja, a gente não pode largar a mão disso, e já está acontecendo, como falei no começo, tem muitos países onde isso já é uma realidade, então nós temos que enxergar que aqui na América Latina, especialmente no Brasil, isso também é uma possibilidade real, né? Quando que a gente vai ver um oceano limpo, sem esses resíduos plásticos, sem essas famosas ilhas de plástico espalhadas aí pelo globo? Olha, não posso te dar uma data, mas eu acho que a notícia boa é que toda a humanidade está trabalhando, né? Está virando um assunto cada vez mais importante que está no meio de todas as agendas. Os investidores estão colocando foco na importância do ESG, as companhias estão fazendo seus compromissos, né? Lançando novos compromissos, se alinhando com o Acordo de Paris. Agora temos no domingo a COP26, né? Começando na Escócia, onde esse assunto, não só da circularidade, de como construímos uma economia cada dia mais circular e passamos de modos de produção e de consumo lineares para modos de produção mais circulares, mas também o tema da mudança climática, né? Estão virando realmente centrais no desenho de políticas públicas em todo o mundo. Então, acho que essa agenda vai só se acelerar ao longo dos últimos anos. E nós, como responsáveis, né, em parte de essa agenda, temos que também procurar que esses temas, depois da COP, por exemplo, a semana que vem, não desapareçam do radar, né, que fiquem sendo centrais nessas conversas. Além dessa questão da gente se preocupar com a coleta e a reciclagem do plástico, hoje o movimento é no sentido da redução do uso do plástico, substituição por ecobags, por exemplo, daquelas sacolinhas que a gente recebia no supermercado. Vocês aí da Dow acham que essa abordagem é correta? Eu acho que sim, que é uma abordagem correta. E a gente tem novos mercados, tanto assim que nós, como uma companhia líder global em ciência de materiais, também acreditamos em que nós vamos a mudar, né, a nossa abordagem, os mercados que são prioritários para a gente. E a gente tem muitas oportunidades, além das sacolinhas plásticas, para também fazer parte dessa luta contra a mudança climática. Por exemplo, se você olha os carros, né, o passado, o carro tinha muito mais metal do que hoje, muito desse metal foi reemplazado por plástico, o que favorece a construção de carros mais leves, né? Então precisam
menos combustível e são carros que emitem muito menos CO2 do que no passado. Enfim, as aspas dos molinos de vento também são feitas a partir de resinas plásticas. Tem muitas mudanças onde o plástico e outros materiais que a indústria química fornece são absolutamente essenciais, né, para avançar essa agenda. Então, o tema do lixo é um tema muito importante, onde nós como companhia, temos que trabalhar com muita dedicação e muito foco, mas é só uma parte da equação, né? Então, voltando ao ponto que eu já coloquei, eh, eu acho que a humanidade tem muito para fazer também na luta do aumento da temperatura global, e aí, de novo, o plástico gana muitas vezes, né, olhado como um material contra muitas das alternativas. Então, passa mais por ter uma gestão responsável, né, do material, olhando o que a gente chama do Life Cycle Assessment, ou avaliação do ciclo de vida total de um material, né, onde a disposição final desse material, com certeza, faz parte, mas também tem que olhar outros elementos, né, desse Uhum. ciclo de vida, como, por exemplo, o uso de água, a pegada hídrica, as emissões, enfim, toda uma série de coisas, obviamente, que são também E importantes. isso não se dá apenas com relação à cadeia do plástico, né, Matias? Essa visão apaixonada, dissociada do real conhecimento sobre todos os elos da cadeia. No final das contas, se você compara, por exemplo, o carro elétrico e o carro flex, né, aquele que é movido a etanol, por exemplo, você precisa fazer exatamente esse cálculo, desde a origem até o túmulo, né? Até o momento em que você não tem mais, em que ele é descartado, enfim, todo o ciclo Exato, de e também vida a do gente produto. pode se perguntar, por exemplo, se você tem um carro elétrico, Uhum. como essa bateria é alimentada, porque se você gera essa eletricidade com uma planta de carvão, enfim, né, não É, tem nenhum benefício para o meio ambiente, pelo contrário. Então, a gente tem que ir além do marketing, muitas vezes, né, isso. para realmente entender o efeito completo Então, Matias, dessa na sua introdução avaliação, está tecnológica. faltando ampliar a consciência do consumidor, da sociedade civil sobre o plástico em si. A visão ainda é muito apaixonada. Sí, es una conversa que, como falábamos antes, tem duas componentes. Tem uma componente científica, né? Uhum. E tem uma componente emocional. E parte do meu rol, porque eu também tenho responsabilidade pelas comunicações dentro da DAO para a América Latina, es traducir ese mundo das ONGs y dos consumidores para uma organização formada sobretudo por engenheiros, né? Que às vezes temos alguma diferença aí em um lost in translation entre o que a organização acha e o que a sociedade está falando para a gente, né? Uhum. Mas você está otimista nesse processo de conscientização, do momento em que a sociedade para de olhar o plástico pelo lado negativo e consegue colocar nessa equação outras variáveis? Eu sou otimista. A única coisa que me preocupa é o senso de urgência. Não como DAO, mas como ser humano e como cidadão, né? Que a gente realmente consiga fazer essas mudanças com a velocidade que precisamos para atingir as metas do Acordo de Paris, né? Falando concretamente sobre emissões, porque a gente vê diferentes informes, né? Por organismos que têm muita credibilidade, e o tempo de atuar é agora. A gente não tem muita margem para evitar. Então, a gente tem hoje as soluções tecnológicas, elas existem, mas a gente realmente tem que fazer redobrar os esforços para escalar essas soluções e que virem realmente as tecnologias mais utilizadas no mundo, né? Não sejam mais marginais ou pilotos. E acho que estamos no caminho certo, mas, de novo, é mais uma questão da velocidade dessas mudanças, né? Matias, a Dow tem projetos relacionados a uma bioeconomia para poder fazer exploração econômica e sustentável da biodiversidade? Sim, a gente tem vários, Rosana, muito interessante esse ponto, né? Porque nós sempre trabalhamos mais com moléculas eh, não bio ou naturais, né? Mas hoje, por exemplo, temos um projeto no estado de Pará, aqui no Brasil, que chamamos de Projeto IBA, que é um projeto de sustentabilidade, mas também comunitário, onde nós estamos educando as comunidades rurais, né, do Pará
para o extrativismo sustentável de algumas das sementes, né? E evitar assim o desmatamento e que essas comunidades possam realmente se evocar em práticas que no passado são práticas ancestrais, que essas comunidades praticaram por muitos anos, Uhum. mas deixaram de fazer porque não eram economicamente viáveis, né? A gente tem uma planta lá de produção de silício metálico e temos uma fazenda de umas 45 mil hectares, das quais mais ou menos 80% são mata nativa, né, protegida, e aí estamos trabalhando esse projeto em conjunto com a Fundação Piabiru, com a Nature Conservancy e com a Natura, que justamente vai utilizar esses biomateriais, essas sementes para a produção de cosméticos naturais, né? Uhum. Então, é só a ponta do iceberg do que a gente pode conseguir quando trabalhamos juntos e realmente entendemos o valor do que a gente chama de serviços ecossistêmicos, não? Quantos serviços a natureza dá para a gente, né? Uhum. Matias, eu gostei muito de conhecer o programa que vocês têm de trainee exclusivo para negros, chamado Potências Negras. E no processo seletivo desse programa, vocês não exigem mais a proficiência no idioma inglês. Existe de fato hoje no mundo uma tendência na mudança dos critérios de seleção. Tem empresa, por exemplo, que não exige mais que o contratado venha de uma grande universidade, que tenha, por exemplo, MBA em Harvard, né? A idade também é um critério que não se utiliza mais, a questão da orientação sexual, muito menos. Você acha que esse tipo de metodologia deixa os preconceitos velados de lado e realmente apresenta resultados quando a gente fala na composição de um time heterogêneo? Sim, nós como empresa temos uma missão que é virar-nos a companhia dos materiais mais inclusiva, mais sustentável, mais inovadora e mais focada no cliente do mundo, né? Então, aí você vê que já tanto a sustentabilidade como a inclusão fazem parte do nosso DNA, mas a gente tem evoluído muito ao longo dos últimos anos. Hoje, por exemplo, somos uma das 3 empresas do índice Fortune 500 dos Estados Unidos que tem um CEO gay, abertamente gay. Temos vários líderes do time global que representam minorias nos Estados Unidos. Temos vários negros, temos muitas mulheres. Mas aí, nesse tema que você mencionou das potências negras, nós eh, entendimos que aqui no Brasil não tínhamos avançado o suficiente e justamente como você falou, às vezes éramos nós mesmos que colocávamos barreiras que não eram necessárias, como a barreira do inglês ou de uma qualificação acadêmica X, quando, em verdade, nós depois reeducávamos essas pessoas dentro da Dow, porque a Dow é uma companhia que tem uma cultura muito forte. E tem sido um programa muito exitoso. A gente tomou uma maior consciência sobre a problemática afrodescendiente, não só aqui no Brasil, sino também nos Estados Unidos. Nós nos posicionamos publicamente, também com os acontecimentos que aconteceram lá, com o homicídio do Floyd, né, lá Uhum. nos Estados Unidos. Também aqui temos assumido um papel de muito mais protagonismo. Por exemplo, na campanha presidencial do Brasil, enviamos cartas juntos com outras companhias americanas condenando o racismo e a homofobia sistêmica no país. Então, nós acreditamos que como empresa temos que jogar um papel muito mais ativo, né, nessas conversas. Mas vocês fazem isso porque é uma questão de justiça social ou porque ter um time mais heterogêneo, mais diverso, plural e inclusivo gera boa performance, engaja os colaboradores, traz muitos benefícios para a empresa? Eu acho que vão dar mão, porque se você tem só homens brancos de 40 anos, né, formados nas mesmas universidades, que pertencem à mesma classe social, aí você vai ter zero inovação. A sua pesquisa e desenvolvimento vai ficar muito chato, não vai ter novos produtos, não vai ter disrupção nenhuma. Então, trazendo, realmente tendo dentro da companhia um reflexo da sociedade, é que a gente realmente consiga acelerar essa jornada de fazer dinheiro, mas fazendo também o bem, né? E de realmente trazer
negócios mais disruptivos e de acompanhar essa mudança que também vemos na sociedade, além da reputação, que obviamente é importante, mas eu falaria que hoje é mais uma exigência, né? Porque, por exemplo, os jovens que vêm para participar de entrevistas na DAO, em seguida eles pesquisaram, né, muito sobre a companhia, e se você não defende certos valores, você fica fora do trabalho, é impossível conseguir talento para a companhia, e isso é uma grande mudança. Os jovens de hoje não são como era, eu tenho 45 anos, né? No passado você era muito mais disciplinado, não dava para questionar tanto a empresa. Olha, eles questionam mesmo, né? Então isso é muito refrescante para a gente. Do tipo, olha, me mostra se a sua empresa tem condições de me contratar. Exatamente, e além do marketing, né? Porque um dos perigos das empresas é cair em um greenwash, né? Como a gente chama, enfim, lançar um produto, falar que ele é sustentável, mas se você não tem nada por trás, isso não tem pernas longas, né? Porque o consumidor já está muito esperto. Então você tem que construir algo realmente sólido e robusto. E você está feliz nessa sua jornada aí na DAO? Você acha que vocês estão conseguindo alcançar as metas, os resultados? Qual é a sua insatisfação? Um grande CEO tem uma Eu não tenho insatisfação, uma uma inquietude, né? insatisfação. Eu sou uma pessoa que acredito muito na sustentabilidade e na inclusão na minha própria vida, né? Privada e como pai de dois filhos, enfim, que vão morar nesse mundo daqui a 50 anos, tomara. Então, realmente me importo e eu não conseguiria trabalhar em uma empresa que não representa esses valores. O que eu sim tenho é uma grande impaciência por ver estas mudanças acontecerem mais rápido do que estão acontecendo. Muito bem. Matias, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade. Foi uma conversa muito boa. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Porque é um assunto tão vasto, tão interessante, em que a gente poderia se aprofundar muito mais, né? Concordo, Rosana. Foi um prazer e fico aqui disponível para futuras conversas. Muito obrigado. Eu conversei com Matias Campodônico, diretor de sustentabilidade da DAO para a América Latina. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão. Nos trabalhos técnicos, Débora Gonçalves e Anderson Wendel, o Tico. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.